continuação da biografia sobre George Washington, o arquiteto de uma nação. Em Saratoga, durante o outono de 1777, o curso da guerra começou a alterar-se quando saíram frustrados os planos britânicos de conquista do vale do rio Hudson. O general John Burgoyne avançou para o sul, partindo do Canadá, com 8.000 soldados ingleses e alemães, sem quase se deparar resistência. Todavia, um contingente americano chefiado pelo general Horatio Gates fez frente a Burgoyne na margem ocidental do Hudson, bloqueado entre uma horda de milicianos e as matas selvagens do norte. Burgoyne rendeu-se. Foi uma grande vitória que inspirou a França a contribuir com dinheiro, homens e barcos para a causa americana e conquistou a simpatia da Espanha e da Holanda. Mas faltavam ainda 4 anos de luta. Os americanos resistiram ao terrível inverno de Valley Forge, na Pensilvânia. Ficaram paralisados no norte e quase privados do sul, devido às campanhas do general Cornwallis nas Carolinas. Foi então que o exército de Cornwallis flagelado por constantes investidas dos americanos, se transferiu para o estado de Virgínia e estabeleceu quartel-general em Yorktown. Washington, que se encontrava em Nova Inglaterra, projetava um ataque a Nova York. Os franceses tinham desembarcado 5.000 homens para o ajudarem, e uma grande esquadra, também francesa, preparava-se para partir das Antilhas. Em vista disto, Washington decidiu subitamente atacar Cornwallis. Os navios de guerra franceses dirigiram-se também para a Virgínia. Depois de 5 semanas de marchas forçadas, Washington sitiou Yorktown com 16.000 homens, entre franceses e continentais. Cornwallis, creio que é este o nome correto, né? Refugiara-se, desculpem-me, que meu inglês é só primeiro grau mesmo. Refugiara-se numa pequena península situada entre os rios York e James, manobra normal por parte de um general britânico confiante na sua marinha, mas não previu a presença da frota francesa de Grasse, que dominava a baía
de Chesapeake. Era um excelente estratagema, mas em semelhantes circunstâncias, vendo-se bloqueado e atacado dia e noite pela artilharia inimiga, foi incapaz de reagir a semelhante situação. A 19 de outubro de 1781, os seus 7.000 soldados deixaram a península ao som de bandas que tocavam uma marcha que muito a propósito se intitulava O Mundo às Avessas, e depuseram as armas. A guerra praticamente acabara. Os rebeldes tinham vencido. A nação, contudo, ainda não nascera. O sistema político não estava ainda organizado. Toda a coragem, todos os sofrimentos da guerra podiam perder-se na confusão de uma paz sem orientação nem sistema. Antes de se retirar para Mount Vernon, Washington escreveu a amigos, insistindo em que algo tem de ser feito ou tudo ruirá. Reticências. A sua preocupação não foi vã. A sua influência teve a máxima importância naqueles que impulsionaram a Convenção Constitucional de 1787, da qual Washington foi presidente. Ele não podia competir, nem tentou fazê-lo, com os espíritos brilhantes, os eruditos da política, os grandes estilistas da prosa que formaram a convenção. Falou pouco e sugeriu ainda menos. Não há um só artigo da Constituição dos Estados Unidos que se lhe possa atribuir, mas o documento pertence-lhe tanto como a qualquer outro homem. Está impregnado do seu sentido prático, da sua visão audaciosa, do seu conservadorismo. Só havia uma alternativa na escolha do primeiro presidente dos Estados Unidos. As atribuições do cargo estavam menos definidas do que os poderes judicial e legislativo, e isso podia fazê-lo degenerar numa presidência fantoche. Washington definiu-o ao assumi-lo, impregnou-o da dignidade do seu próprio caráter, recusou apertar a mão a quem quer que fosse durante os 8 anos em que foi presidente, por considerar que este gesto de familiaridade não era digno do cargo. Como cumprimento, limitava-se a baixar a cabeça, vestia-se luxuosamente de veludo, viajava num coche puxado por 6 cavalos de raça e considerava-se igual a qualquer rei da terra, mas tomou-se sempre pelo mais obediente e mais humilde servidor do povo dos Estados Unidos. Morreu 2 anos depois de ter terminado o seu segundo mandato presidencial. Nos seus últimos momentos de consciência, balbuciou: nunca mais morro. Reticências. E assim foi. Aqui se encerra este capítulo.
é levar um pouco da história, da cultura, para pessoas que muitas vezes têm dificuldades ou que no primeiro e no segundo graus realizados em outros países da América não tiveram oportunidade de estudar semelhante matéria. Hoje a internet faculta, oferece todas estas vantagens e muito mais. É só procurar o que é certo, procurar o que é melhor. E o mundo tem para oferecer, né? Mais uma matéria. Vamos passar adiante. As 10 Vidas de Leonardo da Vinci, por Donald Burroughs Pitcher. Uma vida bem vivida é uma vida longa. O autor da frase transcrita viveu durante séculos, segundo este padrão, e não apenas uma vida, mas 10. Porque Leonardo da Vinci, além de ter sido um dos grandes artistas da idade de ouro da pintura, foi também um gênio científico de múltiplas facetas. Homem de espírito avançado, Leonardo nasceu no início dos tempos modernos, a que nós hoje chamamos Renascimento. Previu ou inventou muitas coisas que a ciência
depois dele, demoraria 400 anos para investigar. As mais importantes descobertas de Da Vinci permaneceram ignoradas nos seus manuscritos, que só muito recentemente foram compilados e publicados. Os colecionadores procuravam avidamente estes manuscritos, dos quais se perderam talvez metade, porquanto eram valorizados não só pelo seu conteúdo, mas apenas pelo autógrafo do grande homem. Este interesse pelos autógrafos era já em si mesmo estranho, pois o escritor escrevia com a mão esquerda e tinha o hábito excêntrico de o fazer da direita para a esquerda. Para ler os seus manuscritos é necessário colocá-los diante de um espelho, como era natural num homem de aptidões tão diversas e extraordinárias. Mais tarde acabou por tornar-se ambidestro. Ao dotar esta criança de maneira tão brilhante, o destino parece ter agido caprichosamente na eleição de seus progenitores. A mãe, Catarina, de 16 anos, pertencia a uma família de camponeses. O pai, Piero da Vinci, era advogado. A natureza tomou estes dois seres na sua mão de escultora, num ardente verão da Toscana, e moldou a sua obra-prima, que veio à luz em Anciano, a 15 de abril de 1452. Para evitar que Piero contraísse matrimônio com Catarina, os pais apresentaram-se a casá-lo com uma rapariga de boas famílias,